Então, gente, continuando aqui, correção dos exercícios do capítulo A Sintaxe do Cálculo de Predicados 2, do livro de Mortari, né, de Lógica. Vamos lá. Então, aqui, quantificação múltipla, né, a parte que a gente muitas vezes assusta os alunos. Então, aqui, quantificação múltipla é simplesmente quando você tem dois quantificadores, né? Você pode ter um caso aqui em que os quantificadores estão atuando em fórmulas diferentes, né? Aqui a gente tem uma fórmula molecular, sendo que cada um dos conjuntos é uma quantificação, é uma sentença quantificada. Esse é o caso mais simples. E você pode, aqui também, tá vendo? Tudo isso você pode ter esses casos aqui que são de quantificação aninhada, né? Ou seja, esse quantificador está agindo sobre uma fórmula que também tem um quantificador, né? Então vamos lá, vamos ver no exercício. Vou ter mais oportunidade de explicar essas coisas, né? Vamos lá, aqui tem bastante exercício aqui. Vamos lá, 7.4. Traduz as sentenças abaixo para a linguagem CTC. Então tem N para mim algo, G é X gosta de Y e A é X ama Y. Todos amam alguém. Então para todo X existe um Y tal que X ama Y. Perceba que essa frase aqui ela é mais ou menos ambígua, né? Aqui eu não estou falando que todos amam alguém específico, né? Estou dizendo assim, para todo X existe um Y, não necessariamente o mesmo, tal que X ama Y. Tá? É diferente de alguém amado por todos. Aí no caso seria, existe um Y, tal que para todo X, X ama Y. Então essas duas fórmulas aqui são fórmulas diferentes. Tá certo? Então agora, vou apagar aqui, né? Porque não é essa a resposta. Vamos para B. Alguém ama alguém. Então, existe um X. Existe um X. E existe um Y. Tal que X ama Y. Alguém ama alguém. Todos são amados por alguém. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, para todo X existe um Y, tal que Y ama X. Perceba que aqui o que mudou foi a ordem, né? Aqui para todo X existe um Y, tal que X ama Y, e para todo X existe um Y, tal que Y ama X. Para todo X existe um Y que ama esse X. Alguém é amado por todos, né? Então foi aquele caso lá que eu falei. Existe um Y, tal que para todo X, X ama Y. Aqui, né, eu comecei quantificando com Y só para mostrar para vocês que a diferença aqui entre essa daqui e a A é só a ordem dos quantificadores. Mas isso aqui vai fazer diferença, tá? Mas aqui, obviamente, eu poderia escrever assim. Existe um X tal que para todo Y, Y ama X. Esse X, no caso, é amado por todos os Y. Todos são amados por todos. Para todo X, para todo Y, X ama Y. Então, posso escolher qualquer par de pessoas. A primeira pessoa vai amar a segunda, porque todos amam todos. Alguém não ama todos. Né? Então, existe um Y, existe um X, tal que não é o caso de para todo Y, X ama Y. Né? Ou seja, existe um X tal que nem para todos os Y, X ama Y. Ele não ama todos. Né? Porque como é que seria existe um X que ama todos? Seria existe um X tal que para todo Y, X ama Y. Isso aqui seria alguém ama todos. Mas assim, não alguém não ama todos, é simplesmente dizer que existe um X, ou poderia ser assim também. Poderia ser, existe um X tal que nem todo Y, X ama Y, ou eu poderia dizer, existe um X tal que existe um Y, tal que não é o caso que X ama Y. Mas isso aqui são equivalentes, né? Já falei para vocês algumas vezes que para todo X
é equivalente a não existe um X, não. Então, eu trocando aqui, eliminando as duplas negações, essas duas frases ficam iguais, tá? Alguém não é amado por todos. Então, existe um X tal que nem todo Y ama X. Aqui só muda a ordem aqui, né? Aqui está dizendo assim, alguém não ama a todos. E aqui alguém não é amado por todos. Se todos gostam de Miau, Miau gosta de todos. Então, se para todo X, X gosta de Miau, então, deixa eu aqui um pouquinho para cá, gente. Fica piscando, é meio chato. Essa aqui de... Então, se todo mundo gosta de Miau, então Miau gosta de todos. Mas se todos gostam de Miau, Miau gosta de todos. Alguém gosta de Miau, se Miau gosta de todos. Então, aqui, né, tem esse se, o se está aqui no meio, né? Mas, de qualquer forma, esse daqui é um antecedente da sentença, tá? Se tiver dúvidas, vai lá no livro Para Todos para dar uma estudada na parte de cálculo proposicional. Então, aqui se Miau gosta de todos, se para todo X Miau gosta de X, então existe um X, existe um Y, tal que X gosta de Y. Isso aqui, não precisava desse parênteses, né? X gosta de Y. Então alguém gosta de alguém. Isso aqui é a verdade lógica, né? Se Miau gosta de todos, alguém gosta de alguém. No mínimo, Miau gosta de si mesmo. Então existe um X, existe um Y, existe Miau, tal que Miau gosta de Miau. Por quê? Porque Miau gosta de todos, inclusive de si mesmo. Todos gostam de Miau, mas Miau não gosta de ninguém. Miau é um gato, né? Vamos lá. Então todos gostam de Miau. Para todo X, X gosta de Miau. Mas, né? Mais é um I. Miau não gosta de ninguém. Então não existe um X tal que Miau gosta de X. Né? Miau não gosta nem de si mesmo, na verdade. O que isso aqui, então, é contraditório, né? Porque se todos gostam de Miau, Miau gosta de Miau, né? Tem uma substituição do X por M, né? Miau gosta de Miau. Então, é falso que Miau não gosta de ninguém. Miau gosta pelo menos de si mesmo. Isso aqui se bem que aqui não é um sim então, né? De qualquer forma, isso aqui é falso, né? Porque para essa conjunção ser verdadeira, ambos os conjuntos têm que ser verdadeiros. Mas se o primeiro conjunto é verdadeiro, o segundo é necessariamente falso. Se o segundo é verdadeiro, o primeiro é necessariamente falso. Então, essa aqui é uma falsidade lógica. Todos amam alguém que não os amam, né? Essa aqui é a tristeza da humanidade. Então, para todo X, existe um Y, tal que X ama Y, né? E não é o caso de Y ama X. Então, todos amam alguém que não os ama. Todos amam alguém que não ama ninguém. Né? Miau. Então, para todo X, existe um Y, tal que X ama Y, e para todo Z, não é o caso de Y amar Z. Certo? Eu poderia colocar, para todo X existe um Y, tal que para todo Z, poderia ter colocado para todo Z no começo da sentença, mas aqui também está certo. Todos amam alguém, mas ninguém ama todos. Então, todos amam alguém para todo X existe um Y. X ama Y, mais, né, é um I, e
Não existe um y, tá o quê? Para todo x, y ama x. Aqui, eu troquei aqui, né? Deixa eu botar aqui x. Aqui eu posso usar e não existe um x, tá o quê? Para todo y, x ama y. Então, para todo x existe y, tá o x ama y, todos amam alguém, mas não existe um x tal que para todo y, x ama y. Não existe ninguém que ama todos. Tá bom? Ou alguém é amado por todos, ou para todo. Ou existe um y tal que para todos. Botar não, certo? Não existe um x tal que para todo y. Y ama x. Y ama x, né? Ou alguém é amado por todos, ou existe um x então, ou, né? Alguém ama todos, existe um x tá aqui para todo y. X ama y e existe um x tá ok para todo y. X não ama y, né? Isso aqui é bem difícil, né? Aqui eu tô dizendo o seguinte, tem duas opções. Ou a primeira opção é alguém é amado por todos, ou seja, existe um x tal que para todo y, y ama x. Ou, aí a segunda opção é uma conjunção, né? Ou ocorre duas coisas. Alguém ama todos, ou seja, existe um x tal que para todo y, x ama y. E alguém não ama ninguém. Ou seja, então existe um x tal que para todo y, x não ama y. Então, dito isso, findamos o exercício 7.4. Vamos para o 7.5. Traduza as sentenças abaixo para a linguagem CPC, usando a anotação sugerida. Nenhum amigo de Pedro é amigo de João. Então aqui é: não existe um X tal que X é amigo de Pedro, né? E não existe um X tal que X é amigo de Pedro e X é amigo de João, né? Não existe essa pessoa que seja amigo de ambos. Então, nenhum amigo de Pedro é amigo de João. Mas aqui, né, talvez seja mais natural eu fazer o seguinte. Para todo X, mas esse aqui é equivalente, tá? Para todo X, se X é amigo de Pedro, então não é o caso de X ser amigo de João. Duas maneiras de escrever a mesma coisa, tá? Qualquer amigo de Pedro que seja um político é amigo de João, né? Então aqui eu não estou dizendo que todos os amigos de Pedro é amigo de João. Estou falando assim que todos os amigos de Pedro que são políticos são amigos de João. Então, para todo X, se X é amigo de Pedro e X é um político, então X é amigo de João. Tá? Percebeu que eu tenho que colocar os parênteses para fora, porque esse para todo X aqui, ele tem que estar quantificando essa variável aqui. Tá? Qualquer amigo de Pedro é amigo de João. Qualquer amigo de Pedro ou Carlos é amigo de João. Né? Então, vou ter que fazer do lado de cá. Esses aqui, porque tá com pouco espaço ali, tá? Vamos lá. C. Para todo X, se X é amigo de Pedro ou de Carlos, então X é amigo de João. Né? Qualquer amigo de Pedro ou Carlos. Né? Tá falando assim que tanto faz. Tanto os amigos de Pedro são amigos de João, quanto os amigos de Carlos são amigos de João. Vamos pro D. Qualquer amigo de Pedro é amigo de algum amigo. Eita, Lele. Então vamos lá. Se alguém é amigo de Pedro, então
existe um Y, tá ok. Y é amigo de João e X é amigo de Y. Vamos ler aqui para ver se está certo, gente. Todo X que é amigo de Pedro, qualquer amigo de Pedro, para todo X que é amigo de Pedro, existe um Y que é amigo de João e esse X é amigo de Y. Então, qualquer amigo de Pedro é amigo de algum amigo de João. Tá certo, eu acho. A UERJ dá para fazer aqui. Qualquer amigo de Pedro, o Carlos é amigo de qualquer amigo de João. Então, para todo X, se X é amigo de Pedro ou X é amigo de Carlos, né? Então, qualquer amigo de Pedro ou Carlos, então, para todo Y, se Y é amigo de João, então X é amigo de Y. Bem complicadinho, né? Então, estou dizendo o seguinte: todo X que é amigo de Pedro ou de Carlos, então, esse X, né, é amigo de todo Y que é amigo de João. Então, qualquer amigo de Pedro ou Carlos é amigo de qualquer amigo de João. Nenhuma mulher é feia, mas algumas mulheres não são bonitas. Né? Então, para todo X, se X é mulher, então não é o caso de X ser feio. Né? Nenhuma mulher é feia. E, mais aí, existe um X que é mulher e não é bonito. Certo? Que é uma sentença complexa, né? Molecular. Não é uma sentença geral. Nem toda mulher é feia e existem mulheres que não são bonitas. G vou fazer aqui. Tem que ficar trocando isso aqui, botando no topo para isso aqui não ir para frente. Tá. Vamos lá, no G. Se todos os homens são imortais, se é o caso de para todo X que é homem, X é imortal, se isso é verdade, então é uma disjunção agora, né? Ou Sócrates é imortal, ou não é o caso de Sócrates ser homem. Né? Se todos os homens são imortais, né? Se para todo X é homem, X é imortal, então ou Sócrates é imortal, ou Sócrates não é homem. Né? Claro que isso aqui é mais natural de fazer com mortal, né? Se todo homem é mortal, então ou Sócrates é mortal ou Sócrates não é homem. Né? Porque ele escolheu botar como mortal, pra gente não importa, né? Tá só traduzindo. H. Nem todas as aves voam. Então não é o caso de para todo X, se X é uma ave, então F de X, né? X voa. Tá. Se Twilly voa, ou se Twilly não voa, novamente, aqui o si está aqui no meio, mas o antecedente é esse aqui, tá? Se Twilly não voa. Então H. O H dá para fazer aqui. Vou botar esse aqui. O H dá para fazer aqui. Se não é o caso de Twilly voar, então não é o caso de para todo X. Se X é uma ave, então X voa. Nem toda ave voa. Se Twilly não voa. Supostamente porque Twilly é uma ave. Todo fazendeiro tem um burro no qual ele bate. Para todo X, se X é um fazendeiro, então existe um Y, tal qual Y é um burro, e
X bate em Y. Tá? Isso é o I. Vamos agora então para o J. Algum fazendeiro tem um burro no qual ele não bate. Então, aqui faltou dizer que o burro é do fazendeiro, né? Então, para todo fazendeiro existe um X, tal que X é um burro, né? Para todo fazendeiro, para todo X que é um fazendeiro, existe um Y, tal que Y é um burro, Y pertence a X e X bate em Y. Então, o burro pertence a X, né? Cuidado, né? Tá ali, T é X pertence a Y. Mas como o burro ele está no Y, então Y pertence a X e X bate em Y. Tá? Vamos para o J, então. Certo. Então, o J fala o seguinte. Existe um fazendeiro, né? Existe um X tal que X é fazendeiro. E existe um Y. Aqui eu posso colocar tudo no começo, tá? Existe um X e existe um Y. Tal que X é fazendeiro e Y é um burro e X tem Y, ou Y pertence a X, né? Pertence ao fazendeiro e não é o caso de X bater em Y. Então aqui a gente precisa botar uns parênteses, pode ser em qualquer lugar, tá? Não faz diferença. Então existe um X e um Y, existe um fazendeiro e um burro, tal qual X é fazendeiro, Y é um burro, Y é o burro de X e X não bate em Y. Tá? Todo homem ama uma mulher que o ama. Então, a mãe, né? Para todo X, existe um Y, tal que X é um homem. Para todo X, vou botar assim, para todo X, se X é um homem, então existe um Y, tal que Y é a mulher, e que ama Y ama X. No caso, a mãe de X, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, que o cachorro tá na porta bufando, parecendo que quer derrubar a porta. Tá, vamos pro L. Nem todo homem ama a mulher que o ama. Então aqui é a negação da primeira, né? A primeira está dizendo todo homem ama a mulher que o ama, a K. A L está dizendo simplesmente que nem todo homem ama a mulher que o ama. Então, nem todo X. Não é o caso de para todo X, se X é um homem, blá blá blá, é igual de cima, tá? Todo homem ama uma mulher que alguém ama. Então, para todo X, se X é homem, então existe um Y, existe um Z, tal que Y é a mulher e X ama Y e Z ama Y. Aí aqui no caso vou precisar colocar mais um parênteses aqui, né? N. Se todos os filósofos espertos são cínicos e apenas mulheres são filósofas espertas, né? Então aqui é um sim então, né? Vamos começar. Aqui é um sim então. É um sim então. Então vamos lá. Esse aqui é um condicional, tá? Vamos fazer assim, condicional. A gente vai ver agora o antecedente do condicional. Se todos os filósofos espertos são cínicos, se para todo X, se X é filósofo e X é esperto, então
X é cínico, né? Então, se todos os filósofos espertos são cínicos e... Aqui a gente poderia escrever de maneira mais econômica, tá? Mas eu vou manter aqui como está escrito para ficar mais simples, né? Então a gente vê essa parte aqui. Se todos os filósofos espertos são cínicos e para todo X, se X é... Aqui precisa aqui, ó. Se X é filósofo e apenas mulheres são filósofos espertos, se X é filósofo e X é esperto, então X é mulher, seja um parênteses, né? Repetindo, aqui eu poderia ter escrito de uma maneira mais econômica, mas eu estou mantendo a frase, tá? Do jeito que tá. Então, se todos os filósofos espertos são cínicos e apenas mulheres são filósofos espertos, então, né, só que aqui eu vou ter que colocar um parênteses, tá? Que esse aqui é um antecedente do condicional. Então, tem um condicional aqui. Então, nós vamos nos preocupar agora com o consequente, tá? Só que esse consequente é ele mesmo um condicional, né? Que aqui tá vendo? Então, se há algum filósofo esperto, então, se existe um X que é filósofo e esperto, então existe um X, tá o quê? X é mulher e X é cínica, né? Então, isso aqui, inclusive, é uma verdade lógica. Tá? Espero não estar esquecendo nenhum parênteses aqui. Acho que não. Tá? Isso aqui é a resposta. Vamos para o 7.6. É o último exercício. Traduz as sentenças abaixo. Elas são um pouco complicadas, né? Imagina, aquela ali não era, né? Vamos ver o que é que Mortari está nos reservando aqui. Usando a anotação sugerida, então a gente tem A para Alice, B para Beatriz, C para Cláudia, L é X é um livro, P é X é um psicólogo, F é X é um filósofo, G é X gosta de Y e D é X dá Y para Z. Alice gosta de algum filósofo que gosta dela. Então, existe um X tal que X é filósofo e Alice gosta de X e X gosta de Alice. Aqui a gente vai precisar de parênteses. X, Alice gosta de algum filósofo e gosta dela. Então existe um X que é filósofo e Alice gosta dele e ele gosta dela. Todo filósofo gosta de algum livro. Então, para todo X, se X é filósofo, então existe um Y, tal que Y é um livro e X gosta de Y. Há um livro do qual todos os filósofos gostam. Então, existe um Y, tal que Y é um livro, e para todo X, se X é filósofo, então, como é que eu gosto? X gosta de Y. Tá? Então, existe um X que é livro, de modo tal que, para todo X, existe um Y que é livre, de modo que para todo X, se X é um filósofo, X gosta de Y. Que eu comecei ali com Y, poderia ter começado com X. Tá? Há um livro do qual nenhum psicólogo gosta. Então, existe um X que é livro, e para todo Y, psicólogo é P, né? Se X é um psicólogo, então, para todo Y, né, aqui no caso, se Y é um psicólogo, então não é o caso de X gostar de Y, ou de Y gostar de X, né? De Y gostar de X. Né? Então existe um livro, tal que todo psicólogo não gosta dele. Aqui também poderia ser, claro, né? Existe um X, L de X, e não existe um Y
Existe um X e não existe um Y, tá o quê? Ah, não. Existe um X que é livre e não existe um Y que seja psicólogo e goste dele. Poderia ser assim, tá? Existe um X que é livre. Poderia ser assim, ó. Existe um X e não existe um Y. É porque eu não tô. Tem que pensar bem se eu posso colocar esse não existe Y aqui, tá? Mas vamos pensar aqui. Ó. Existe um X que é livre e não existe um Y que seja psicólogo e goste de X. Isso aqui também estaria certo, tá? São equivalentes. Nenhum psicólogo gosta de livros. Né? Então, para todo X, se X é psicólogo, então, então para todo Y, se Y é livro, então não é o caso de X gostar de Y. Né? Então, nenhum psicólogo gosta de nenhum livro. Todo psicólogo não gosta de todos os livros. Filósofos não gostam de psicólogos. Né? Então, para todo X, para todo Y, se X é filósofo e Y é psicólogo, então não é o caso de X gostar de Y. Um filósofo deu um livro para Alice. Então existe um X e existe um Y, tal que X é filósofo e Y é um livro, sai parênteses aqui, e dar, né? Deu, então o filósofo deu o livro a Alice. Então, um filósofo deu um livro a Alice. Não sei qual filósofo, não sei qual livro. Existe um filósofo, existe um livro, de modo que esse filósofo deu esse livro para Alice. Um filósofo deu um livro. Tá, aqui acho que agora tem que usar aqui do lado, né? Tá ficando meio pequeno. Vamos lá. E um filósofo deu um livro para Alice, do qual ela não gostou. Então, existe um X, existe um Y, tal que X é filósofo e Y é um livro, e X deu o livro a Alice e não é o caso de Alice ter gostado do Y. Então existe um filósofo de um livro, tal que esse filósofo deu esse livro para Alice e Alice não gostou desse livro. J. Alice e Beatriz deram um livro para Cláudia. Então existe um livro, né, tal que Alice e Beatriz deu para Cláudia. K. Um filósofo e um psicólogo deram um livro para Beatriz. Então existe um X, existe um Y, existe um Z, tal que X é filósofo e Y é psicólogo e Z é um livro e deixa eu ver aqui. Tá. Um filósofo e um psicólogo deram um livro a Alice. É como o dar aqui é sempre X da Y a Z, eu vou ter que colocar assim que o filósofo deu o livro a Alice e o psicólogo deu o livro a Alice. Aqui eu vou precisar de várias parênteses, né? K, L.
Nem filósofo nem psicólogo gostam de si mesmo. Então, para todo X, se X é filósofo, se X é filósofo ou X é psicólogo, então X não gosta de X. Tá? Tenta pensar um pouco por que eu escrevi isso aí. Né? Por que eu coloquei uma distinção? Né? Estou dizendo assim, para todo X, seja ele filósofo ou psicólogo, ele não gosta de si mesmo. Tá? Isso quer dizer a mesma coisa que nem filósofos nem psicólogos gostam de si mesmo por causa do De Morgan, né? Se eu tenho aqui, ó, não P, nem P, nem Q, isso é equivalente a não é o caso de P ou Q. Tá? Então, por isso que eu fiz essa construção M. Se existe um psicólogo que gosta de Beatriz, então existe um filósofo que gosta de Beatriz. Se existe um psicólogo que gosta de Beatriz, então existe um filósofo que gosta de Beatriz. N. Se algum psicólogo gosta de alguém, então algum filósofo gosta dessa mesma pessoa. N, né? Se algum psicólogo gosta de alguém, então, se existe um X e existe um Y, tal que X é psicólogo e X gosta de Y, X gosta de Y, se algum psicólogo gosta de alguém, eu tenho que colocar aqui, ó, eu tenho que, então, existe um Z que é filósofo e Z gosta de Y. Entendeu? Eu tenho que colocar esse Z aqui, essa quantificação, dentro do escopo dessas quantificações aqui. Porque eu tenho que falar que esse Z gosta de Y, sendo que Y é a mesma pessoa. Né? Então, se um psicólogo gosta de alguém, então há um filósofo que gosta dessa mesma pessoa. Se um psicólogo gosta de alguém, há um filósofo que gosta dessa mesma pessoa. Vou apagar aqui para fazer o O, P, Q e R. Ó, se algum psicólogo gosta de alguém, então se existe um X e existe um Y, tal que X é psicólogo e X gosta de Y, então existe um X, existe um Y, tal que X é filósofo e X gosta de Y. Perceba, compara com essa sentença com a anterior, tá? Perceba que esse Y aqui, ele está sendo quantificado por esse quantificador e esse Y por esse. De modo que não necessariamente a pessoa que o psicólogo gosta é a mesma pessoa que o filósofo gosta. Na anterior era. Entendeu? Porque os dois estavam sendo quantificados pelo mesmo quantificador. Vamos lá para o P. P. Ou o filósofo gosta de todos, ou todos os filósofos gostam dos livros, ou não gosta de nenhum. Então, ou para todo X, para todo Y. Se X é um filósofo e Y é o livro, então X gosta de Y, né? Ou os filósofos gostam de todos os livros, ou para todo X, para todo Y, se X é um filósofo e Y é um livro, então não é o caso de X gostar de Y. Ou todos os filósofos gostam de todos os livros, ou os filósofos não gostam de nenhum livro. Que
Alice e Beatriz gostam de todos os filósofos, se algum filósofo dá algum livro para alguém. Então, novamente, isso aqui é um condicional, mas um antecedente é se existe um X e existe um Y e existe um Z. Se existe um X, existe um Y e existe um Z, tal qual X é filósofo e Y é um livro e X dá Y para Z, obviamente aqui eu vou precisar de um parêntese. Se algum filósofo dá algum livro para alguém, então, para todo X, se X é filósofo, então gosta Alice de X e gosta Beatriz de X. Tá? Isso aqui é a Q. Agora vamos para R. Todos gostam dos filósofos se todo filósofo dá algum livro para alguém. Então, novamente, isso aqui é um condicional, mas o antecedente é se todo filósofo dá um livro para alguém. Se para todo X, se para todo X existe um Y e existe um Z, tal que se X for filósofo e Y tal que se X é filósofo, então Y é um livro e X dá Y a Z. Se todo filósofo dá algum livro para alguém, então, para todo X, para todo Y, se X é filósofo, então Y gosta de X. Tá bom? Isso aqui é o R. E é isso, gente. Então, questões fáceis para a prova, né? Vamos lá, estudem todas. Talvez eu escolha algumas dessas para colocar na prova. Talvez eu não coloque as mais difíceis. Talvez eu coloque. Tá? Então, estudem. Um abraço, tchau.